Sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se parecer bem aos teus olhos, te darei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. Lhe falou quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu ela cartas em nome de Acabe e as selou com o seu anel. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde em frente dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemastes contra Deus e contra o rei. Então trazei-o para fora e o apedrejai, para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenou, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandou. Apregoaram um jejum e colocaram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e o puseram-se diante dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já foi apedrejado Nabote e morreu, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Lhe falarás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias:
já me achastes inimigo meu? E ele disse: Te achei, porquanto já te vendeste, para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto os escravos como livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém foi como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fez os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua presença, da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu o seu corpo de saco e jejuou, vestia saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo e peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Te peço, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: Irei a pelejar contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na tua mão. Disse, porém, Josafá: Não há ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa. E Micaías, filho de Iglá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Ezequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumirem. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na tua mão. E o mensageiro que foi chamado
e chamou a Micaías, o profeta, lhe falou dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem do rei. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a pelejar, ou deixaremos de ir? E Micaías disse: Sobe, serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, que não me fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse Micaías: Vi a todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mau? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei. Serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Saí e fazei assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías, tornai-o a levá-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouve, povos, todos vós. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade a pelejar. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei, entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem ao chefe dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo o chefe dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco, atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. A peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro em frente dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto,
E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram para Samaria, onde o sepultaram. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto aos demais atos de Acabe, tudo quanto Acabe fez, a casa de Mafim que edificou, todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. Andou em todos os caminhos de seu pai, Asa. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não tirou. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos demais atos de Josafá, o poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra os restantes dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do outro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios, porém Josafá não quis. Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi, seu pai. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu Baal. Adorou e o provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fez a seu pai. Conforme a tudo quanto seu pai fez.